E aí, meu querido irmão, que bom estar mais um dia aqui com você. Estamos fechando mais uma semana, hein? Graças a Deus, estamos aí no terceiro livro da Bíblia, Levítico. Estamos no dia 111 do nosso propósito. Não falhamos nem um dia, é motivo de louvor a Deus. E eu queria exortar você a continuar. Continue conosco. Estou muito atrasado na leitura. Não desanime, meu querido irmão. Difícil encontrarmos alguém aí que não falhou nem um dia. Eu sei que tem, mas acontece imprevisto. Minha dica é, continue a leitura a partir de agora. Você que chegou agora, está conosco no grupo, seja bem-vindo. Continue a partir daqui. Hoje nós estamos meditando no capítulo 21 de Levítico, amanhã 22, apenas um capítulo por dia. Se você achou que é interessante, que vale a pena, você pode acessar o link, tem uma mensagem fixa no nosso grupo, acesse o link e aos poucos você vai colocando a leitura em dia do que ficou para trás. Na hora que você tiver um tempinho, você lê o capítulo, vai lá, vê o vídeo e que tudo sirva para a sua edificação. Lembrando que nós também estamos com um propósito de oração. A oração, o seu pedido é individual, é aquilo que você acredita que você deve colocar diante do Senhor. Ore por isso e também não desista de mudar. Todos precisam de mudança em alguma área. A gente sempre vai mudando, quando a gente consegue mudar alguma coisa, a gente precisa mudar outras. Então, escolha algo que te prejudica hoje, que te atrapalha, que prejudica alguém que você ama, que faz alguém que você ama sofrer, e resolva mudar e conte com o Senhor aí nessa caminhada. Vamos lá para o capítulo 21 de Levíticos. No capítulo anterior nós vimos uma repetição de leis, onde trazia os estatutos e os juízos. Várias leis direcionadas ao povo, e aqui nós vamos ter leis direcionadas àqueles que estavam à frente do povo, que eram os sacerdotes. Então os sacerdotes, eles tinham algumas regras para cumprir, porque a figura dos sacerdotes e do sacerdócio, do sumo sacerdote, perdão, elas tinham um simbolismo todo especial. O sumo sacerdote nós sabemos que aponta para Cristo e os sacerdotes apontam para a igreja. Nós acreditamos que todo que crê hoje é um sacerdote diante do Senhor. Nós acreditamos que no sacerdócio universal dos que creem. Todo o que crê hoje é chamado para servir, não mais um grupo específico como a família de Arão dentro da tribo dos levitas, que era chamado para servir como sacerdote. Hoje, essa graça, essa bênção se estende a todos nós que cremos, todos nós somos chamados aí para servir ao Senhor. Isso é possível por causa do nosso único, perfeito e poderoso sumo sacerdote que ofereceu a si mesmo diante de Deus com seu sacrifício, pôde assim nos purificar e nos habilitar para que possamos assim no seu nome servir ao Senhor. Então vamos lá. Havia regras específicas, por exemplo, os sacerdotes, eles deveriam não se contaminar. Preste atenção, há uma interessante distinção na Bíblia, que a Bíblia fala sobre coisas que são pecados e a Bíblia fala sobre coisas impuras. As coisas impuras não são necessariamente pecado, mas elas deveriam ser evitadas, porque coisas impuras, eu acredito que é esse o pensamento, que coisas impuras poderiam levar o homem a um ambiente de pecado, onde ele pecaria assim contra o Senhor. Então, quando fosse levita, da casa de Levi, apenas, tirando os da casa de Arão, estavam liberados, poderiam aí se contaminar com a morte de qualquer pessoa, no sentido assim, precisou enterrar, precisou sepultar, precisou ter contato com o corpo, eles estavam liberados. Agora os da casa de Arão haviam regras específicas, porque eles eram sacerdotes. Então os da casa de Arão, os sacerdotes, eles não deveriam se contaminar com qualquer do povo, mesmo que fossem os anciãos, os líderes da cidade, eles não deveriam ter contato com esse corpo. Por quê? Porque só estava liberado para os sacerdotes, segundo a palavra de Deus aqui, a partir do versículo 2 você vai ver isso, quando morresse alguém muito próximo. Começa aí por uma lista que eu acredito ser proposital: a mãe, o pai, são as pessoas mais próximas ali, né? E normalmente os filhos sepultam seus pais, o filho, a filha, lógico, né? Se isso acontecer, os pais é que devem providenciar, o irmão e a irmã virgem. Nesse caso, por que traz essa questão? Porque uma irmã virgem, na tradição judaica, ela era chamada de mulher honrada, ela tinha um apreço. A mulher que não se casava e permanecesse virgem, ela tinha como cabeça dela o Senhor. A mulher que se casava, naquele contexto, ela tinha como cabeça o seu marido. E também porque, pelo fato de ser virgem, ela não tinha aí alguém que pudesse fazer isso por ela, né? Supõe que ela não teria filhos, mas, claro que ela não teria filhos, e portanto supõe que ela não teria ali alguém para fazer. Por isso que o texto diz que é uma irmã virgem chegada a ele. Então imagina um sacerdote que tem uma irmã e a irmã nunca casou, nunca teve filho, é virgem, e ele é o parente mais próximo, ele teria que sepultá-lo. O sumo sacerdote, por sua vez, ele não poderia, por ele representar Cristo, aí você vai falar assim, nossa, mas quanta insensibilidade. Aqui há uma questão complicada também, porque aqui existe um versículo bem chocante, o versículo 7 diz assim, que o sacerdote, se uma das filhas do sacerdote, versículo 7 não, versículo número 9, se uma das filhas do sacerdote se desonrar prostituindo-se, ela iria profanar o seu pai, e a pena era altíssima, ela seria queimada. Isso para nós é terrível, uma situação assim bem complexa, mas pela representatividade da igreja, os sacerdotes, lembram que os sacerdotes representam a igreja do Senhor. Portanto, se uma das filhas tentasse contra o caráter, contra a dignidade
daquele que exerce o sacerdócio, vendendo o seu corpo, prostituindo-se, a pena para ela seria altíssima. Isso tudo, é claro, que era para evitar esse tipo de escândalo, porque um sacerdote servindo ao Senhor ali, à frente do templo, se a filha dele se desse a esse trabalho, prostituindo-se, ela iria então causar um grande problema para o seu pai, e é uma pena muito alta para que para que isso não fosse feito mesmo, ainda que seja por pressão e por medo. Continuando aí, pessoal, o sumo sacerdote, na questão do luto, ele não poderia chorar por ninguém. Ele fala assim, nossa, que coisa difícil, que coisa complexa, até insensível. Aliás, deixa eu consertar, o sumo sacerdote não poderia, no seu luto, chorar por ninguém que se rebelasse contra Deus. Levítico 10, versículo 1 a 7, vai mostrar que Arão, como sumo sacerdote, seus filhos ali não puderam lamentar por Nadab e Abiú, nem mesmo sair da congregação, porque eles haviam apresentado fogo estranho ao Senhor. Agora, o sumo sacerdote, ele estava liberado por chorar pelo pai, a mãe, o filho, o irmão, mas ele não poderia fazer como os judeus faziam no momento de luto. Eles descabelavam-se, muitas vezes cortavam as pontas da barba, como diz aqui, né, no versículo de número 5, cortavam as pontas da barba, parte do cabelo, para mostrar que estavam ali sofrendo. E aqui o texto diz, para que o sacerdote ele não descabelasse, não desgrenhasse o cabelo, no versículo de número 10, não rasgasse as suas vestes, em sinônimo de choro, não lamentasse quando alguém da família morre em rebeldia contra o Senhor, não podia lamentar. Agora, no mais, ele estava liberado para chorar. Mas o luto dele se resumiria ao choro, ele não poderia ter contato ali com esse morto, ele não poderia contaminar-se. Como eu falei, há uma diferença entre pecado e a questão do contaminar-se, da questão da impureza, que não é um pecado em si. Por que eu digo isso? Versículo 3 diz que o sacerdote poderia contaminar-se nos casos que eu citei aqui. No caso da mãe, do pai, do filho, da filha, do irmão, nos casos citados aqui no versículo número 2. Então aqui diz que ele pode contaminar-se, né? Não era um pecado, era uma impureza cerimonial, ele deveria ali se purificar e depois voltar ao seu serviço diante do Senhor. Agora, o sumo sacerdote não poderia de modo algum. Ele nem sairia do santuário, nem profanaria o santuário de Deus, pois a consagração do óleo estava sobre ele. E ele representa aqui o Senhor Jesus. Então vamos entender isso aqui. Parece ser uma coisa muito dura para o sumo sacerdote. E é realmente, humanamente falando, o sumo sacerdote, ele era um homem. Ele tinha sentimentos. Se o pai, a mãe, o filho, a filha morresse, ele choraria. Assim como Jesus, o nosso sumo sacerdote, chorou. No entanto, por que ele não deveria contaminar-se com o corpo do morto? Porque o sumo sacerdote representa aqui aquele que não se desespera pelos mortos, porque ele representa aquele que é a ressurreição e a vida. Jesus chorou naquela cena da ressurreição de Lázaro, não porque Lázaro estava morto, mas Jesus chorou ante a falta de compreensão daquelas pessoas diante da morte. Aquelas pessoas desesperadas, achando que aquilo era o fim. Jesus se comoveu e chorou. Mas Jesus sabe que aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. E essa é uma representação. Nós temos um sumo sacerdote que diante do que estava proposto a ele, que era a cruz, ele suportou, ele foi até o fim, ele não fraquejou, ele não voltou atrás, pelo contrário, ele avançou e ele foi à cruz e morreu, e na cruz morrendo venceu a morte de uma vez por todas. E aí nesse capítulo também nós vamos ter uma série de recomendações do sacerdote quanto ao matrimônio. Eu vou ser o mais breve possível, porque tem uma outra parte que eu quero fazer a aplicação. Então, o sacerdócio e o matrimônio. Os sacerdotes, eles poderiam casar-se apenas com quem fosse israelita, poderiam casar-se com viúva, uma pessoa que ficou viúva, e também com virgem, né, com uma mulher virgem. Então, são essas as permissões. Poderia casar com israelita, poderia casar com alguém que é viúva e alguém virgem. O sumo sacerdote, por sua vez, por representar a Cristo, ele poderia casar apenas com quem é israelita e com quem fosse virgem. Ele não poderia casar-se com uma viúva, ok? Então, essas são as duas permissões. Aquilo que eles não poderiam fazer está descrito aí. Não poderiam casar com alguém que havia sido prostituta, a mulher desonrada, que é a mulher que perdeu a virgindade, divorciada, a estrangeira, não poderia. Então, a diferença é que o sacerdote poderia se casar com uma viúva. O sumo sacerdote não. O sumo sacerdote, por representar Cristo, ele deveria casar-se apenas com uma mulher virgem e que fosse também israelita. E é interessante, a partir do versículo de número 17, o Senhor vai dar algumas recomendações quanto às características. E isso tudo aqui tem uma aplicação. Não é que a Bíblia faz alguma acepção ou tem algum tipo de preconceito, mas isso tem uma característica, vamos lembrar, que aponta para Jesus. O sacerdócio aponta para Jesus. E diz aqui o texto, olha: ninguém dos seus descendentes, nas suas gerações, em que houver algum defeito, se chegará para oferecer pão do seu Deus. Presta atenção. Então não poderia nem ser sacerdote e nem sumo sacerdote. Não poderia servir como sacerdote e muito menos como sumo sacerdote. Vamos ver as características? Nenhum homem que houver defeito se chegará. Não poderia ser cego. Significa que quem vai servir ao Senhor tem que ter uma boa visão. Não pode estar com os olhos fechados. Às vezes é cego
Tem um ditado que é verdade, né? O pior cego é aquele que não quer ver. Isso é verdade. Muita gente não enxerga fisicamente, mas está muito mais atento, está com os olhos muito mais abertos do que muitos outros. Porque o pior cego é o que não quer enxergar. Isso é uma aplicação, irmãos, que a gente precisa fazer espiritual. Aquele que serve ao Senhor tem que estar atento ao que está fazendo, tem que estar com os olhos abertos, sempre vigilantes, não dormir. Nosso Deus não dorme, nós também não podemos vacilar, precisamos ser sóbrios, atentos e vigilantes. Então quem serve ao Senhor precisa ter essa visão como Cristo teve. Cristo não caiu na lábia do diabo, na lábia do tentador. Por quê? Porque ele não era cego. Não pode ser coxo, ou seja, não pode ter nada que atrapalhe a sua caminhada. Tudo aquilo, irmãos, que vem para pesar sobre nós, para nos fazer mancar, para nos fazer ter um caminhar defeituoso diante do Senhor, tem que ser tirado das nossas vidas. Então nós não vamos estar aptos para servir o Senhor. Você aí, né, já deve ter pelo menos uma vez na sua vida cortado o pé, ou machucado a perna, ou quem sabe até quebrado. Você sabe a dificuldade que é para a gente caminhar quando nós estamos assim, com uma lesão. Então quem era coxo não poderia servir o Senhor. Precisava estar com as pernas fortalecidas para caminhar, porque o servir no reino de Deus, o servir no reino de Deus tem a ver com progressão, tem a ver com ir e fazer, tem a ver com produzir frutos, tem a ver com algo dinâmico, não algo estático. Isso me assusta um pouco, porque eu percebo que muitos cristãos nos dias de hoje, apesar de terem as duas pernas, ter todo o seu corpo perfeito, todas as condições para servir, produzir fruto, estão como se não pudessem andar, estão paralisados, estão aí como que aleijados, e não podem, assim, não produzem, estão como pessoas de fato incapacitadas para produzir frutos ou para trabalhar de alguma forma, mas não estão capacitados na verdade, se fazem de capacitados. Então o Senhor requer que aqueles que o sirvam não sejam coxos. Claro, estou dizendo aqui, pessoal, é um simbolismo. Quer dizer que essas pessoas aqui que têm esse problema hoje não poderiam, por exemplo, ser um pastor, nada disso. Isso vamos lembrar que o Antigo Testamento, ele era pedagógico, era sombra do que haveria de vir. Isso tudo aqui está apontando para Cristo e para a sua igreja. E a gente sabe que em Cristo nós não temos mais imperfeições, mas apesar de nós termos imperfeições, quando o sangue de Cristo nos alcança, ele nos lava e nos purifica de todo pecado. Então quem era cego agora vê, quem não andava direito agora anda, porque foi retificado pelo Senhor. Então, continuando as aplicações, aqui diz também que não poderia ter o rosto mutilado. A palavra também, a boa tradução da Bíblia é desfigurado. Alguém que tivesse ali alguma marca que desfigurou seu rosto, de maneira que não dá para entender bem o que é. Imagina uma pessoa sem uma parte, né? Como a gente já viu por causa de enfermidades, alguém sem o nariz, alguém sem o olho. Então não poderia ter essa desfiguração, para ser nítido. A pessoa quando olha para nós que servimos no Senhor, ela tem que ver em nós a figura de Cristo, tem que saber quem somos. Nós precisamos reafirmar nossa identidade, as nossas características, os nossos valores. E eu digo sempre isso nas nossas reuniões, nos nossos encontros, nós precisamos urgentemente definir quem nós somos como cristãos, sob pena de daqui a um tempo a gente não saber mais quem somos, né? Porque hoje está uma confusão muito grande. Então não pode ter essa desconfiguração. Nós precisamos ter uma nitidez naquilo que nós apresentamos. As pessoas precisam olhar para nós, para a nossa face e ver a face de Cristo. Não pode haver desproporção. O que é algo desproporcional? Uma perna muito maior que a outra, uma mão muito maior que a outra, uma orelha muito maior que a outra. Lógico, mais uma vez aplicando. Por quê? Porque o povo de Deus precisa andar com equilíbrio. A gente vê aqui nas leis do Senhor, nós já lemos até aqui a Bíblia, existem bênçãos, existem juízos. Então, existe um equilíbrio, né? Não pode haver, por exemplo, no meio do povo de Deus, aquele que serve, que só dá ênfase a bênçãos, ou aquele que só dá ênfase aos juízos. Existe esse equilíbrio. Esse equilíbrio deve haver, não pode ser desproporcional, não pode ter o pé quebrado. O pé quebrado é aquele que tem uma dificuldade, às vezes, para andar, para se movimentar, né? Temporariamente, um pé quebrado, ele atrapalha, ou seja, a caminhada tem que ser sem quebrar o pé. Se quebrar, você, pelo menos no tempo que o pé está quebrado ali, você está inapto, porque a sua caminhada não vai ser na mesma sequência. Não pode ter a mão quebrada, tá? A mesma coisa, o pé, vamos lembrar, na Bíblia, pés tem a ver com decisões. Quando a Bíblia diz assim, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, está falando sobre a questão da direção que eu tomo. Quando a Bíblia fala lá que o homem não deve se desviar nem para a direita nem para a esquerda, está falando dos pés. Os pés levam e é ponto de decisão. Então não pode ter o pé quebrado. Um homem não pode tomar decisões que vão contra a palavra de Deus. Tem que ser decidir dentro da palavra de Deus. Tomar decisões fora da palavra de Deus, pode ter certeza que, mesmo que por aquele tempo, naquele momento ali, que o pé foi quebrado, as pessoas vão perceber e vão questionar o seu serviço ao Senhor. A mão quebrada, as ações têm que ser dirigidas pelo Espírito. A mão tem a ver com ações. Se eu tomo uma atitude, todos nós, hora ou outra, tomamos, que não foi orientado pelo Espírito, não foi guiado pela palavra de Deus, a mão quebrou. E a mão quebrada é questionada. Será que ela está apta? Né? Então, queridos, não pode ser corcunda, no sentido de que aquela pessoa que geralmente fica com a postura assim, isso é devido ao excesso de peso carregado. Nós precisamos lembrar que o peso foi carregado por Cristo. Então o peso não deve pesar, não deve estar sobre nós. Precisamos entender isso. Nós servimos hoje como sacerdotes e
Temos que entender que a responsabilidade do reino é toda do Senhor. Nós estamos aqui para servir, mas a questão da responsabilidade dos resultados, se nós servimos ao Senhor de todo o coração, de como vai acontecer as coisas, de como Deus vai operar, é toda do Senhor. Nosso trabalho é descansar nele, enquanto servimos, é lógico. Mas todo o resultado, todo convencimento, toda a obra espiritual é feita pelo Espírito Santo de Deus. Jesus nos chama para depositar os nossos fardos diante dele. Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É ele que carrega o nosso fardo. Então a gente não pode estar assim. Tem muita gente que no serviço do Senhor acha que é o salvador da pátria. E aí quer fazer o papel de Deus e acaba se tornando inapto. Porque vai ficar frustrado, vai ficar corcundo, não vai suportar o peso que só Cristo suporta. Não pode ser anão. Não poderia ser anão. Não poderia ser uma pessoa com problema de crescimento. Inclusive a ordem do Senhor é que nós possamos crescer, desenvolver a nossa salvação, crescer espiritualmente, chegar à plenitude de um varão de Deus, né? Um homem perfeitamente habilitado para toda boa obra, que maneja bem a palavra da verdade, etc. Então fala de crescimento, fala de desenvolvimento. Nós não podemos ser atrofiados no nosso crescimento, não podemos ser estagnados no nosso crescimento. Então quem serve ao Senhor tem que mostrar crescimento todos os dias. Todos os dias. Eu percebi isso, irmãos. Só que é uma ilusão a gente achar que a nossa vida cristã vai assim, ó, vai ser uma ascendência. Não. É interessante. Quanto mais nós caminhamos para perto da luz que é o Senhor, mais as nossas imperfeições ficam evidentes. Mas quanto mais as nossas imperfeições ficam evidentes, maior também é o nosso conhecimento da graça e da misericórdia de Deus. Portanto, a gente sabe que nós temos todos esses defeitos. Não enxergamos bem, não andamos bem, nossa mão está quebrada, nosso pé está quebrado, mas em Cristo nós somos aperfeiçoados. E quanto mais eu dou lugar a Cristo, mais as minhas imperfeições, elas são banhadas pela graça de Deus, porque eu sei que agora, esse viver que eu vivo pela fé no Filho de Deus. O velho homem que é todo imperfeito, eu coloquei lá na cruz. Carrega todas essas características em um só. Então não pode deixar de crescer. Não pode ter doença nos olhos, né? Ou seja, tem que enxergar, né? Tem que ser uma pessoa de visão, de fé. A doença nos olhos impede de ver. Eu, por exemplo, tenho miopia. Então se um dia você passar por mim na rua e falar, poxa, passei perto do pastor, principalmente se for à noite, passei perto do pastor e ele não me cumprimentou, parece que nem me viu. Meu irmão, não parece não, eu não te vi. Porque quem tem miopia sofre, né? O problema da visão é esse, o problema da visão, ele impede a gente de ver as coisas. E nós não estamos falando aqui da visão física, mas aquele que serve ao Senhor precisa ter os olhos da fé, precisa ver o invisível, precisa crer no que não aconteceu ainda, ter essa certeza. Não pode ter coceira, casca, né? Aqui diz, não pode ter aquela coceira, aquela alergia. Eu acredito que aqui é a questão das reservas. Quem tem alergia, por exemplo, a um animal, nem chega perto de um animal. Quem tem alergia a algum tipo de poeira, etc., de mofo, evita esses lugares. Quando nós servimos a Deus, irmão, nós não podemos ter restrições. Nós não podemos escolher servir aqui ou ali, mas o que o Senhor chamar, nós vamos fazer. Entenderam? Tudo que o Senhor colocar nas nossas mãos, nós não podemos escolher. Não pode ter coceira, não pode ter resistência, não pode ter alergia. Quem o Senhor nos colocar para servir, no que o Senhor nos colocar para servir, nós devemos fazer com todo esforço, de todo coração. Não poderia ter doença na pele, né? Que tem a ver com isso também, com essa alergia que passa para a pele. E não podia ter, acho muito interessante esse último, testículos defeituosos. Vamos lembrar que os sacerdotes eram homens, apenas ocupavam o sacerdócio do sexo masculino. E por que fala sobre testículos defeituosos? Porque quem tinha um testículo defeituoso não poderia, em tese, gerar filhos. E essa é a função de todo aquele que serve o Senhor. Nós somos chamados para poder fazer discípulo, gerar filhos espirituais em Cristo, gerar filhos humanos também. A propósito de Deus, você tenha filho, meu irmão. Para com esse negócio. Não vou ter filho não, vou adotar um cachorro. Está errado. Tenha filhos. Tenha filhos. Pastor, passei da idade, não casei, então gere filhos espirituais. Adote pessoas como se fossem seus filhos. Ame pessoas como se fossem seus filhos. Tem muita criança precisando de amor. Ame. Trate todos os pequeninos como se fossem seus. Ame de todo coração. Marque a vida dessas pessoas. E preste atenção, meu querido irmão, é o propósito de Deus para nós, é que nós geremos filhos, multipliquemos, façamos discípulos para o Senhor. E é interessante o seguinte, então, pastor, então quer dizer que uma pessoa que não vive dessa forma que você falou, a pessoa está meio manca, mão quebrada, errou, está cega, não cresce, ela não pertence? Não pertence. Diz o texto aqui, ó. Diz o texto, mostra que pertence. O versículo 22 diz que pessoas assim comeriam do pão de Deus, mas não o serviriam. Entenderam? Tem muita gente que está comendo do pão de Deus. É filho de Deus. Mas tem esses defeitos e isso inabilita essas pessoas de estarem servindo ao Senhor. Deveriam estar servindo. Poxa, mas como é que vão servir? Vamos falar que isso tudo é espiritual, meu irmão. Nós estamos diante daquele Jesus que curou tudo que está aqui. Você já parou para pensar? Jesus curou gente cega, coxa, desfigurada, gente desproporcional. Lembra do homem da mão ressequida que esticou a mão ficou pronta. Gente que não andava. Enfim, a mulher que andava curvada. Não tem nada que o Senhor curou um anão, né? Isso eu nunca ouvi. Mas ele salvou Zaqueu, que é pequenininho. Jesus curou cegos. Enfim, quantas vezes na Bíblia
Homens e mulheres inférteis tiveram filhos. Então nós estamos diante daquele Jesus que cura todas as coisas. Se eu estou falando para alguém que hoje acredita que está inabilitado para servir o Senhor, eu queria falar para você, se colocar diante de Jesus e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não só coma do pão. Eu queria chamar você para poder trabalhar na seara do Senhor. A Bíblia diz que a seara é grande, os trabalhadores são poucos, e nós precisamos rogar ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Meu querido irmão, você acha que eu me julgo perfeito? Eu me vejo em muitas características que eu citei aqui. Mas a misericórdia de Deus, o meu clamor ao Senhor Jesus todos os dias, é que afasta de mim todas as minhas imperfeições. Eu não estou confiado em mim para fazer nenhum tipo de obra para o Senhor. Eu estou confiado no sumo sacerdote, que é perfeito e que me santifica nas minhas imperfeições. Você pode confiar nele também. E eu rogo ao Senhor que você comece a servi-lo de todo o coração. Nós precisamos, a seara do Senhor precisa. Está pronta. É só chegar e colher. Um grande beijo e até amanhã, para a gente iniciar bem a semana, porque é uma semana de primeira, não começa na segunda, começa amanhã. Deus te abençoe e até mais.